É um evento de alunos e, portanto, será com todo o interesse que nós vamos seguir esta iniciativa, que tem variadíssimos detalhes. Nós, como professores, fomos acompanhando toda esta evolução e eu acho que é de dar um grande crédito e muitos parabéns àquilo que foi a iniciativa de um grupo muito pequeno de alunos, que, no entanto, conseguiram também, enfim, cativar todos os restantes elementos da turma no sentido de contribuírem para esta iniciativa. Cumprimentar, evidentemente, o painel que está, que é um painel fantástico, cumprimentar a plateia e, acima de tudo, pedir que todos prestem muita atenção, porque estamos aqui, façam um espaço de reflexão e que será, de certeza absoluta, de bastante interesse para todos os presentes. Muito obrigado e uma boa tarde. Acho que não vale muito a pena estar a fazer grandes apresentações, porque julgo que todas as pessoas que compõem este painel são mais do que conhecidas. Vou só, enfim, dizer que temos aqui a Joana Moura, à direita, o chefe Vítor Sobral, o chefe Luís Baena, Maria José Macedo, da Quinta do Poial, a produtora biológica, e o chefe Fausto Arola. Eu julgo que o modelo em que vai decorrer esta conferência será cada um dos presentes, dos participantes, falará um pouco a partir de um tema que tem a ver com o trabalho de cada um deles, e depois, no final, abre-se um espaço para um debate, para perguntas, para o que desejarem. Começamos, se calhar, então, com o chefe Vítor Sobral, que estava aqui previsto que falasse sobre um bocadinho a cozinha portuguesa e a lusofonia, esta relação a partir também da sua experiência no Brasil. Como é hábito, quem já me viu nestas coisas, eu não gosto muito de trazer textos preparados, porque acho que ao ler disperso-me um bocadinho aquilo que me tenho na mente para passar como mensagem. O tema que eu escolhi, lusofonia, tem um pouco a ver com aquilo que eu penso da nossa cozinha, a forma como eu, como cozinheiro, evoluí, juntamente com uma equipa, alguns deles trabalham comigo há 20 anos. A primeira coisa que eu tenho que vos dizer é que, assim, tudo aquilo que eu vou dizer é aquilo que eu penso, é aquilo que, de alguma maneira, deixei o meu caminho, mas eu não sou o dono da razão. Ponto final. Outra coisa que eu vos quero dizer também é que o conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço. Sempre que nós pudermos adquirir um maior conhecimento, devemos fazê-lo, não é? Depois, a forma como o vamos usar ou não, depende um pouco de nós. Relativamente à minha opção de rumo que segui, eu durante muito tempo pensei que Portugal, e como digo durante muito tempo, durante os meus primeiros anos como cozinheiro, pensei que Portugal tinha muito que aprender com outras culturas, sobretudo com os franceses, com os italianos, basicamente com aquilo que são as culturas clássicas da cozinha e que estão implantadas há muitos anos. Ao longo deste tempo, tive a oportunidade de começar a viajar e que comecei a perceber e comecei a praticar outra filosofia de cozinha. E qual foi essa filosofia de cozinha? Acho que nós, todos cozinheiros, devemos muito aos franceses, sobretudo à base da cozinha francesa, mas depois essa mesma base nós podemos introduzi-la na nossa própria filosofia de cozinha. Julgo que também podemos incorporar algumas coisas dos japoneses, dos chineses, mas sempre com um propósito de não fugirmos à matriz que é a nossa cozinha portuguesa e, basicamente, que é a nossa cozinha nacional. Eu comecei, muito jovem, a viajar, tive a oportunidade de visitar Moçambique, Angola, Macau, todos os países que tiveram uma interferência direta grande de Portugal. O único sítio que eu não conheço é Angola. De resto, conheço tudo. E começo a perceber-me que existia uma matriz de cozinha portuguesa. O que é que acontecia? Acontecia que os locais tinham que adaptar essa matriz de cozinha
aos produtos e a fatores socioeconómicos que havia. Mas, por exemplo, a primeira vez que eu cheguei a Belém do Pará, é uma cidade fantástica, com uma presença muito forte portuguesa, e nós olhamos e 1h20 estamos na selva amazónica. E aquilo para mim foi uma experiência fantástica. Tive a oportunidade de estar lá uma semana e começo-me a perceber uma série de pratos típicos deles que não eram mais nem menos do que pratos que a minha mãe faria sem aqueles produtos. Vou-vos dar, por exemplo, um exemplo, que é o prato pato no tucupi, que no fundo é um pato estufado. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que no Alentejo não há tucupi, não é? Há caldo e há vinho branco e não há nem jambu. E não há jambu. E há espinafres ou aldrabeiras. Agora, o propósito é o mesmo. Não é? A forma de confeccionar é exatamente a mesma. Ao longo deste tempo todo e destas viagens que eu tive a oportunidade de fazer, eu começo a perceber a importância que a lusofonia pode ter na própria cozinha atual portuguesa. E foi esse caminho que eu segui. Eu podia ter seguido como filosofia da minha cozinha a nível evolutivo a cozinha francesa, a cozinha espanhola, que depois nos últimos anos deu um salto qualitativo muito grande, até a própria cozinha japonesa. Eu poderia ter feito tudo isso. E a minha opção, juntamente com a minha equipa, foi exatamente o contrário. Foi pegarmos nas nossas raízes de cozinha regional, adaptarmos essas nossas raízes de cozinha regional a técnicas que nós hoje dominamos e atualmente é fácil nós adquirirmos esse conhecimento devido aos congressos em que participamos, a toda a informação que hoje é possível nós termos, e, de uma maneira ou de outra, ir buscar os sabores que essas regiões e esses países tinham como cozinha regional deles, mas que tem a ver, no fundo, com a nossa matriz. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que sempre tentei ser bastante nacionalista. E a forma que eu encontrei na minha cozinha de ser nacionalista foi aproveitar sabores que têm a ver com a nossa matriz culinária, mas que nós normalmente não os misturávamos. E que eu fui, de uma maneira ou de outra, ao longo dos tempos e das minhas viagens, encontrar esses sabores misturados com a nossa matriz. Depois apercebi-me que faria muito mais sentido e faria muito mais sucesso se fizesse isso, porque, de uma maneira ou de outra, se eu estou a fazer cozinha portuguesa, mesmo que introduza, por exemplo, estive numa estadia em Macau, onde fiz azevias com gengibre e carvalho. E há uma senhora que me diz que as azevias não eram portuguesas, porque na terra dela azevias, o recheio era batata doce. E na terra dela não se fazia assim, levava canela, e depois disse assim. Mas olha, se nós pensarmos como a senhora está a pensar, o que vai acontecer é que a canela também não é nossa, nós não temos canela. O que na verdade aconteceu na cozinha portuguesa, e por isso é que ela evoluiu tanto, é que nós fizemos uma política de transporte fantástica. Parte das árvores de fruto que existem no Brasil fomos nós que levámos. A mandioca, se existe hoje em África, fomos nós também que conseguimos transportá-la do Brasil para a África. Portanto, há na nossa história toda esta transmissão de conhecimento e de produtos e que traz um valor acrescentado à gastronomia local, mas também trouxe um valor acrescentado à gastronomia portuguesa e, neste caso, inclusive, para aqueles mais conservadores, à cozinha regional portuguesa. E, na verdade, é isso que eu tenho, de uma maneira ou de outra, tentado fazer com a cozinha que eu pratico. Não deixo de fazer cozinha portuguesa. A minha inspiração não veio nem dos franceses, nem dos italianos, nem dos asiáticos. Veio, basicamente, daquilo que são as nossas colónias, daquilo que nós, de alguma maneira, chamamos o mundo português, a lusofonia, e, muito honestamente, eu conheço razoavelmente o Brasil, sobretudo a parte litoral. Angola comecei a conhecer há pouco tempo, portanto tenho um restaurante lá que sou o responsável. Já visitei alguns mercados, mas tudo nos arredores de Luanda.
E mesmo conhecendo razoavelmente a gastronomia angolana, já entendi que não conheço nada. Portanto, o que eu quero dizer é que, se nós, portugueses, quisermos pegar na lusofonia e sentirmos que essa lusofonia é, de uma maneira ou de outra, uma fonte de inspiração para nós, ainda há muito para percorrer. Mesmo eu, que já conheci muita coisa, tenho a sensação que nada conheci. Até em Portugal, há pouco tempo, trouxeram uma amostra. O Luís Baena, andei farto de me chatear porque vai para Londres e quer uma lista de produtos, e eu tenho andado de uma forma existente a fazer recolha de produtos regionais portugueses. Inclusive eu fui o responsável durante 9 anos das feiras dos enchidos e dos queijos do vinho doce. Achava que já conhecia muita coisa e ainda hoje tenho surpresas cá, imaginem, fora. E a mensagem que eu, de alguma maneira, quero deixar a estes jovens são basicamente 3. Uma é que nós fazemos a diferença se fizermos bem aquilo que tem a ver com a nossa matriz e aquilo que nos identifica. Na minha opinião, para fazermos a diferença, e se queremos fazer algumas coisas diferentes, porque temos que fazer, a cozinha é um processo evolutivo, tanto tecnicamente como a nível de sabor e de apresentação. Julgo que todos os países que nós temos ligações, inclusive alguns que as ligações são muito fortes, os doces tradicionais deles são os nossos, são pão de ló, são doces à base de ovos, sobretudo no Oriente. Isso faz com que nós, de uma maneira ou de outra, enriqueçamos também a nossa cozinha. E a última coisa que eu quero dizer a estes jovens é que hoje fala-se muito de chefes. Eu tenho uma frase que acho que há muito tempo não digo em público, mas que eu acho que ela continua a ser atual, que é: existem muitos chefes que não. Chefes que não têm nada contra a Knorr, tem a ver com o pó, não é? Nós agarramos, juntamos água ao demi-glace e de repente temos um demi-glace. E muito honestamente, para se ser chefe, sem saber como é que se pode arear uma panela, como é que uma copa tem que estar arrumada, como é que se torneia uma batata, como é que se faz um caldo ou um demi-glace, e não saber nem fritar, nem fazer arroz, nem estufar, nem assar, é complicado. Portanto, aquilo que eu acho que vocês primeiro têm que ser, ou é mesmo comis, porque isto, se colocarmos isto, por exemplo, na Marinha ou na Força Aérea, ninguém vira ao comandante ou capitão mar e guerra, não é? Ao gourmet, ao sargento. Eu, por acaso, não sou a pessoa indicada para falar em patentes, porque nunca servi no Exército nem na Marinha. Mas, na verdade é que é assim. Se falarmos a nível militar, existem uma série de patentes até se chegar a general. Hoje, por culpa de alguns senhores de profissão desta minha colega de painel, passa-se logo de aprendiz a chefe. E a última mensagem que eu vos quero dizer é que comecem por comer, por cozinhar, e depois vamos ver se um dia conseguem ser chefes. Boa tarde.